Muito obrigado, doutora Cláudia, por mais esse convite. Então, dando seguimento aqui na nossa reunião, a doutora Cláudia pediu para que a gente apresentasse um caso de cardiopatia que tivesse também uma restrição de crescimento fetal. Apesar da gente encontrar muito na literatura que a cardiopatia pode ser uma causa de restrição de crescimento fetal, isso não é um achado comum, porque normalmente, para que haja restrição de crescimento fetal, tem que ter um comprometimento muito grande da mãe. Então, foi até difícil a gente achar esse caso. Nós achamos um caso que tem as duas coisas, mas como vocês vão ver, elas estão relacionadas, mas peronomútil, né? Então, mais ou menos. Quem vai me ajudar nesse caso é a doutora Juliana e o doutor Schneider. Muito bem. Então, trata-se de uma paciente de 36 anos, em sua primeira gestação, que ela foi encaminhada um pouco tardiamente para o pré-natal, de alto risco, chegou lá para a gente, ela tinha feito a primeira consulta no posto, e chegou para nós com 26 semanas e 6 dias. Ela tinha uma história pregressa de cardiopatia reumática e tinha feito uma troca valvar mitral e aórtica em 2011. De história familiar, ela tinha mãe e pai com diabetes tipo 2. No eco pré-natal, ela tinha uma fração de ejeção de 67%, a de 46%, era um pós-operatório tardio de troca valvar e foi visto uma prótese mecânica em posição mitral, funcionando normalmente, e uma prótese também mecânica em posição aórtica com velocidade levemente aumentada e aumento moderado dos átrios. A função sistólica estava preservada, tinha uma regurgitação grau leve e uma hipertensão pulmonar também leve, com PSAP de 39. A prótese aórtica tinha um gradiente de pico de 37, médio de 20 e área de 2,5. E a mitral, pico de 11 e gradiente médio de 5. Na primeira consulta, como a gente tem a felicidade de ter a doutora Cláudia lá nos acompanhando no ambulatório, ela foi repetir o eco. Então, ela achou uma fração de ejeção até um pouco melhor, com 72, a de 45, e ela achou que a prótese aórtica tinha um gradiente aumentado e interrogou um hiperfluxo ou um mismatch. O gradiente de pico 73, gradiente médio 36, área valvar de 0,58, velocidade 4,15. A prótese mitral não tinha sinal de disfunção, então ela deu o diagnóstico de dupla lesão tricúspide, estenose leve e regurgitação moderada, e o VE não era dilatado nem hipertrofiado, com a sincronia septal e função sistólica global preservadas. Essa paciente estava em uso de metoprolol, 25 mg 2 vezes ao dia, usava o Clexane, também pelas próteses, né? E fazia uso do bezetacil de 21 em 21 dias. E a queixa dela era uma queixa relacionada à piora da classe funcional, que a doutora Cláudia classificou como passando de classe 2 para 3, né? E, além disso, ela tinha uma dor torácica atípica que não havia piorado durante a gestação e um edema grau médio aí de membros inferiores. No exame físico, a pressão era 130/70, a frequência cardíaca de 82, o exame do aparelho cardiovascular com búlias normofonéticas, ruído cardíaco em 2 tempos, clique metálico aórtico e sopro mitral, sopro ejetivo em foco aórtico 2 cruzes, e aórtico acessório 3 cruzes, sopro regurgitativo mitral, pulsos cheios e simétricos. Eupneica, saturação boa, o abdômen normotenso, sem visceromegalias e o edema maleolar, até um edema mais discreto, bilateral. Bom, então aí agora a doutora Juliana vai fazer um comentário para nós. Então, inicialmente, o que chama atenção é uma gestante com próteses mecânicas, né? A gente sabe que é uma gestação de um risco aumentado, que a gente não tem um esquema anticoagulante ideal, nem para a mãe, nem para o feto. Aqui a classificação da Organização Mundial de Saúde, que é o que a gente usa para classificar o risco cardiovascular das gestantes. A presença de prótese mecânica é na classificação grupo 3, que é um risco de mortalidade e morbidade importante. Diversos estudos já mostraram que vários, entre 30% e 200% de aumento na mortalidade das gestantes com prótese mecânica em relação às gestantes que não têm prótese mecânica.
um estudo recente desse mesmo registro da Sociedade Europeia, mostrando que 58% das gestantes com prótese mecânica tem uma gestação sem evento, o restante toda com evento. Então, realmente, é uma condição que traz risco para a mãe e para o feto, principalmente que a gente não tem um esquema ideal para a anticoagulação do feto, que seja seguro para o feto e para a mãe. A prótese mecânica, a gente sabe que tem um excelente perfil hemodinâmico, com durabilidade maior. A opção que é a prótese biológica, que tem degeneração, em média dura 10 anos. Então, os pacientes que optam por uma prótese biológica, elas têm que ter uma reoperação, em média 10 anos depois. A gente tem até estudos mostrando que a longo prazo a prótese mecânica tem maior sobrevida, até 55 anos para mitral e 70 para até 55 para aórtica e 70 para mitral. Então, assim, a prótese mecânica tem um perfil hemodinâmico melhor, mas ela está relacionada aos eventos embólicos, eventos hemorrágicos e, apesar de não degenerar, pode sim ter disfunção de prótese relacionada a panos, trombos, e todos esses eventos, eles são piores na gestação, né, pelo risco de embólico que está maior na gestação, o risco de eventos hemorrágicos, e a grande questão é que a gente não tem um esquema de anticoagulação que seja seguro para a mãe e para o feto. Então, mulheres em idades reprodutivas que pensam em engravidar, a prótese biológica é a melhor opção, mais segura. A gente sabe dos eventos embólicos, então, as próteses mecânicas, isso aqui é uma média, tanto mitral e aórtica, na ausência de terapia antitrombótica, a gente tem 8,6 eventos a cada 100 pacientes por ano. E em uso da varfarina, antagonista de vitamina K, esses eventos caem para 1,8 eventos a cada 100 pacientes por ano. Então, assim, o uso do varfarina é bem estabelecido na prótese mecânica. No AS, a gente tem 2 meta-análises que mostram redução de mortalidade, redução de eventos embólicos, as custas de aumento de sangramento maior. Então, em pacientes não gestantes, a gente tem bem estabelecido que na prótese mecânica a gente tem que usar antagonistas de vitamina K e o AS. Agora, na gestação, a gente não sabe. A gente não tem estudos na gestação e, por isso, difere. A Sociedade Americana indica usar o AS junto com o Marevan na gestação, a europeia não. O UpToDate fala que quando a gente coloca o heparina, a gente deve usar o AS. Então, a gente ainda não tem uma resposta para o AS na gestação. Mas o que a gente sabe é que para a prótese mecânica a gente tem que usar o antagonista de vitamina K. Na gestação a gente tem um problema que é a hipercoagulabilidade conhecida da gestação e a questão da teratogenicidade da varfarina, que é descrita entre 10% a 30%, dependendo do tanto que usa. A gestante que começa a usar depois da 7ª semana, ela tem a gente sabe que tem uma taxa de eventos adversos fetais menores. As gestantes que usam a gestação inteira pode ter até uma taxa de 30% de teratogenicidade com a varfarina. Então, o risco é perda fetal, alterações de estruturas ósseas, principalmente em 6 e 12 semanas, e alterações de membros, né, membro inferior, membro superior, e hipoplasia do osso nasal, e alterações do sistema nervoso central, que acontece no 2º, 3º trimestre, desculpa, eu escrevi errado aqui, e eles estão possivelmente relacionados ao sangramento, microsangramentos. A gente sabe que o RNI fetal é cerca de 5 vezes o RNI materno. Então, o uso do Marevan no 2º, 3º trimestre não estão mais relacionados a alterações de estrutura óssea como no início da gestação, mas pode ter alteração do sistema nervoso central ainda. Então, a gente sabe que, né, dos riscos, e tem 2 meta-análises mostrando de estudos não randomizados que a varfarina numa dose mais baixa teriam doses bem mais baixas de perda fetal e de alterações fetais. Então, o que a gente tem grosseiramente, que durante a gestação, a varfarina tem uma taxa de 0 a 4% de eventos embólicos, a heparina não fracionada até 33%, a heparina de baixo peso, com dosagem do nível anti-10A, 4 a 8%. Isso porque a heparina de baixo peso, com o aumento do clearance renal,
é necessária uma dosagem durante a gestação. A gente sabe que não é seguro usar heparina de baixo peso na gestação sem a dosagem do fator anti-10A. Então, com a dosagem, a gente tem esse nível de eventos embólicos. Então, aqui a gente percebe a nítida diferença entre a trombose de prótese mecânica e os eventos tromboembólicos venosos. As heparinas são extremamente efetivas na gestação para o tratamento de TVP, embolia pulmonar. A trombose de prótese, na prótese mecânica, a gente percebe uma taxa alta de trombose com heparina, mostrando que são doenças diferentes que devem ser tratadas diferentes. Então, com certeza, o mais seguro para a mãe durante a gestação é o Marevan. E aqui, até eu tinha colocado um outro slide aqui. Então, falando... a gente tem que sempre pensar que o que é mais seguro para a mãe pode não ser mais seguro para o feto. Então, é exatamente essa balança. Então, a mãe corre o risco de eventos hemorrágicos, eventos trombóticos, e o feto, o risco dessa teratogenicidade. O esquema ideal a gente não tem. A gente sabe que as taxas de embolia são bem maiores com as heparinas e que as taxas de perdas fetais podem ser maiores com a varfarina. Então, o que a Sociedade Europeia propõe é que as pacientes que usam Marevan numa dose mais alta, o que está em amarelo é nível de recomendação 2A. E o que está de maneira mais escura 2B. Então, o que tem a Marevan mais alta, no primeiro trimestre, a gente deveria substituir o Marevan por uma das heparinas, heparina não fracionada ou heparina de baixo peso. Já no segundo trimestre, no segundo e terceiro trimestre, seria seguro manter o Marevan, então, como nível 2A. O ideal é trocar para heparina não fracionada até interromper com 4 a 6 horas antes do parto e começar novamente 4 a 6 horas após. Essa é a recomendação da Sociedade Americana, que já incorporou essa alteração da dose, né? Então, as pacientes que precisam de uma dose de Marevan menor que 5, elas poderiam continuar com o Marevan a gestação inteira, porque elas têm uma taxa de perda fetal e uma taxa de teratogenicidade menor do que as pacientes que usam uma dose maior. Então, elas poderiam continuar a gestação inteira com Marevan e substituir para heparina não fracionada só próximo do parto. Esse slide é só para lembrar que dos riscos hemorrágicos. Esse aqui foi um estudo, vem do ROPAC, né, que é um registro global de gestantes com doenças cardíacas, e eles pegaram pacientes que tinham prótese mecânica, compararam com os pacientes com doenças cardíacas que não tinham prótese. As taxas de complicações hemorrágicas estão em torno de 23% nas pacientes com prótese mecânica e as pacientes com outros tipos de doenças cardíacas apenas 4%. Então, lembrando que, independente, tem o risco hemorrágico mais importante também.